Bom, provavelmente vocês repararam nessa movimentação que está acontecendo, onde o Domingos posta os vídeos e os divulgadores de ciência vão lá e fazem alguma crítica no comentário ou fazem algum react. E eu faço parte desse time dos divulgadores que eventualmente comentam, criticando alguns posicionamentos não científicos, tá? Nada a respeito da pessoa do Domingos, acho que é, isso é unânime, ninguém teria nada contra, né? Pelo contrário, assim como a maior parte das pessoas, nós também gostamos bastante, né, da pessoa do Domingos, sobretudo porque é uma pessoa que começou muito bem aqui nas redes, falando de física, utilizando exemplos do dia a dia, com coisas simples que muitas vezes passam despercebidas e a gente não consegue fazer uma relação com o mundo natural, com as coisas da biologia e da física e tudo mais. Porém, algo estranho tem ocorrido que a gente ainda não entendeu, e esse é um momento muito importante para a gente comentar que existem rumores, né, que talvez o Domingos esteja passando por alguns problemas psicológicos, mas como eu disse, são rumores, né? Só que as pessoas gostam de fazer alardes, como se ele realmente tivesse com algum problema psicológico nesse momento. Pode ser que seja um problema na vida pessoal dele, com a família ou com a família da esposa e tudo mais, isso não vem ao caso. A crítica que os divulgadores têm feito são exclusivamente refutando as ideias que não são científicas, onde geralmente existe uma mistura, né, de conteúdo, onde ele propõe, de repente, uma ideia científica com uma ideia de crença ou de religião, como ele nunca escondeu que ele tinha um posicionamento religioso, isso não é novidade, também não é um problema, né? O único problema é quando você começa a misturar as coisas, onde não tem como fazer essa correlação, né? Então, geralmente são coisas que não se conversam. De repente, você tem uma crença e você tem a percepção de que a ciência ela corrobora e fortalece as suas crenças, e tá tudo bem. Agora, para uma pessoa que divulga ciência, fazer uma correlação que tornam essas duas áreas do conhecimento, a crença e a ciência, como opostas, sobretudo o que ele tem feito ultimamente, que é descartar um conhecimento científico, como a teoria da evolução, em prol de uma crença pessoal. Acho que todo mundo entendeu que ele é criacionista. É, ele tem andado com o Marcus Eberlin, né, que é um químico que é adepto à ideia da Terra jovem, né, que a Terra tem 6 mil anos, e porque ele acredita no design inteligente e tudo mais. Bom, infelizmente, eu não sei se isso acabou influenciando, mas calhou das coisas acontecerem ali na mesma época. Né? Então, eu trago aqui esse vídeo para a gente comentar sobre isso que está acontecendo. E eu quero deixar a minha opinião de que esse movimento ele é muito comum. Afinal de contas, uma pessoa que trabalha com divulgação de ciência, ela deve tomar cuidado com aquilo que ela propaga, justamente porque você influencia pessoas, você afeta na vida das pessoas e tudo mais, e não seria legal as pessoas que são telespectadores entenderem que a ciência é uma questão de opinião, onde cada cientista ou cada pesquisador tem um ponto de vista diferente e que é essa coisa opinativa, porque não é. Né? A ciência ela tem uma metodologia própria, ela tem mecanismos próprios, e um dos principais seriam o fato de que no método científico a gente tem embutido, né, um mecanismo de correção de erros. Né? E é justamente por isso que os pesquisadores, cientistas e divulgadores estão fazendo essa crítica, estão comentando, estão fazendo react, justamente porque a ciência ela tem que se autocorrigir. No caso, quando ocorre uma situação como essa, é óbvio que toda a comunidade dos divulgadores vão ir para cima para a gente tentar mostrar para as pessoas que ali tem um posicionamento que já não é mais parte do meio científico. Né? Então, tanto que alguns divulgadores até estão tratando isso, o Domingos, como um ex-divulgador científico. Né? Então, não sou eu que vou empregar esse juízo de valor no momento. Eu acredito que as pessoas erram, né? E sim, na minha opinião, essa mistura que ele tem feito é um erro. Eu diria que é um erro porque a gente tem que entender que a ciência ela é um mecanismo próprio e que ela não tem relação com a crença pessoal das pessoas. Então, você pode ser um cientista, um pesquisador que tem a sua fé, que tem a sua crença, mas a partir do momento que você começa a excluir uma coisa para sobrepor a outra, ou tentar fazer uma correlação, ou fazer as duas coisas se
se repelirem, isso não é um movimento legal, né? Eu acho que isso deixa de se tornar profissional e se torna algo muito mais amador e despreparado para quando a gente está conversando, comunicando pessoas, né? Então, esse é o meu posicionamento. Eu queria trazer esse vídeo porque eu percebi que no vídeo que eu postei aqui, onde ele tenta refutar Darwin e a seleção natural, que está completamente equivocado, né? Ele diz que as plantas seguem o princípio da sequência de Fibonacci ou da proporção áurea e que ela já vem daquela forma e que isso, portanto, dispensa a seleção natural. E está completamente equivocado, né? Então, a gente sabe que toda a vida na Terra é subordinado pela evolução, né, pela seleção natural, que é um dos mecanismos da evolução. A gente tem mutação aleatória, deriva genética, a gente tem os processos de especiação, a gente tem muita coisa que inclui a evolução como sendo o melhor modo que nós podemos interpretar a evolução da vida no planeta Terra. Tá? Então, é muito legal quando ele estava falando de física. Eventualmente, alguns erros eram cometidos, mas nada que pudesse comprometer. Mas quando ele entra na esfera da biologia, sobretudo para excluir a teoria da evolução da jogada, que na verdade é a base de toda a biologia, aí nós temos um problema. E como é a minha área, eu estou vindo aqui fazer esse vídeo. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você não me conhece, já se inscreve no canal. Curte esse vídeo e deixe o seu comentário me dizendo o que você acha. Tamo junto e até a próxima.